Olá pessoal, já estamos aqui ao vivo e eu estou procurando onde é que estão meus óculos, mas deixa sem eles mesmo. Olá, boa tarde, tudo jóia? Deixa eu ver o pessoal chegar mais aí, deixa eu tentar aqui. Boa tarde, olá. Dona Jaciara, tem que pedir aí Deixa eu ver se eu coloco aqui, por aqui. Ah, já foi, pronto. Todo mundo me escutando aí direitinho? Vai entrar aí, né? Olá, boa tarde. Tudo Boa jóia? tarde. Que maravilha. Todo mundo me escutando aí? Aqui tá tudo bem. Ok, a senhora também está com áudio ótimo. Ah, que bom. Maravilha. 3 pessoas já, né? Nós dois, mais. Não, tem mais gente, né? Eu acho que essas 3 pessoas são além de nós dois. Isso. Pronto. Olá, Tati, seja bem-vinda. Tati. Maravilha. Pronto. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Tudo jóia? Vamos hoje falar um pouquinho sobre uma fala de Jesus que bota a gente para pensar. Amai os vossos inimigos. E, para a gente conversar sobre isso, Dona Jaciara Pugliese. Maravilha. Presente. Fiquei sabendo que foi trabalhadora da minha Casa Mata, né? Que é o Ah, do Centro Paulo. Espírita Paulo Estevão, onde Isso. eu comecei a frequentar, né, um centro espírita. Foi o primeiro centro espírita que eu frequentei, o Paulo Estevão, lá no ano de 1995. Já tem bastante tempo, né? É mais ou Pois, menos. pois bem, fiquei muito feliz em saber, né, que a senhora trabalhou, inclusive, na evangelização, né? E eu Isso. trabalhei na evangelização juvenil, né? Estávamos próximos sem saber. Então, queria que a senhora se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Pronto. Boa tarde, companheiros de jornada. Estamos aqui para mais esse bate-papo. Eu me chamo Jaciara Pugliese, sou pedagoga, sou advogada, sou estatística, sou Jaciara, filha de Deus, amante da doutrina espírita, humilde trabalhadora dessa seara. Fico muito feliz por estar aqui e agradeço a você, Danilo, ter aberto esse espaço para estar junto com você nesse papo, né, com os nossos amigos, para falar de um assunto tão delicado, não é? Mas a nossa passagem já vem de algum tempo, né? Venho de uma família de raiz, né, espírita, dentro da doutrina espírita, né? E como não poderia ser diferente, eu segui os passos. Estou muito feliz e estou aqui porque sou sustentada por esse trabalho, que às vezes a gente não se faz presente, não aparece muito, mas os trabalhadores, né, da seara do bem, eles estão permanentemente no plantão, não é? O que é uma responsabilidade muito grande. Então, eu agradeço muito a você pelo convite e agradeço a Deus, ao Mestre Jesus, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando nesse momento. Que maravilha. Me pediram para fixar aqui o comentário, só que eu não sei fazer isso não. Vamos ver se eu consigo. Ah, tá. Não, não consigo não, viu? Não sei como é que faz isso não. Acho que em breve nós vamos precisar de um assistente, não é? Para poder a gente avançar, né, Danilo? É verdade. Mas nós estamos no mesmo barco, né? Essa nova modalidade de conversar, né, não somente sobre a doutrina espírita, mas por muitos outros assuntos, nos outros temas, doravante parece que vai se transformar numa rotina, né? É Então a gente, de verdade. alguma forma, vai se habituando, né, vai descobrindo coisas. Tati chegou aqui, vamos ver se ela consegue.
Danilo, alguém solicitou para que ele fixasse os comentários e ele não conseguiu apertar o botão, achar o botão. Na verdade, já tinham me falado uma vez que só se fixa comentário com o aplicativo do Instagram da Apple, né? No caso só do iPhone. Como eu não tenho um iPhone, então talvez não seja possível por esse caminho aqui. Talvez seja isso. Bom, eu sou Danilo Cruz. Pelo seu também não vai Agradeço muito esse bate-papo maravilhoso. Eu sou psicólogo, sou professor, sou escritor, e sou servidor público também, trabalhando no CAPS, né, atendendo com saúde mental. E fico muito, muito, muito satisfeito que, na verdade, esse bate-papo aqui foi gestado por duas pessoas, né? Natália, minha esposa, e por essa mocinha que está aí do lado, Tatiana, que é sua filha, que conversaram sobre a possibilidade desse nosso bate-papo. Eu gostei muito dessa possibilidade, achei maravilhosa, tá? E gostei da proposta. Inclusive, quando pensamos num tema específico, eu percebi que foi muito inspirado numa fala de nossa filha. Desde que começou a quarentena, o isolamento social, a gente tem feito orações, né? Logo no começo alguém propôs que todos os dias, às 18 horas, a família se reúna na situação de isolamento para poder fazer uma oração, ajudar na vibração por uma situação melhor para o planeta, um clima mental mais favorável. Então a gente passou a fazer isso. E aí, em determinados momentos, eu faço a prece, Natália faz a prece e às vezes Sophie faz a prece. E no dia em questão que a gente sugeriu o tema, Sophie havia feito a prece e na prece dela ela disse assim: Papai do céu, ajuda que as pessoas consigam amar umas às outras e consigam amar até mesmo um vírus. Porque quando a gente ama os nossos inimigos, eles deixam de nos odiar e deixam de fazer mal a nós. Então o que esse vírus precisa é de ser amado. E aí, quando ela falou isso, a gente percebeu que era o momento da gente realmente conversar um pouquinho sobre a necessidade de amar os inimigos, inclusive o tal do vírus, né? Vírus, com certeza. Aí, quando a gente conversou um pouquinho sobre a possibilidade de explorar o tema, obviamente que a gente pensou em algumas fontes, não foi, dona Jaciara? E aí, o que a senhora traz assim para a gente introduzir o tema? O que a senhora acha interessante para a gente começar? Assim, embora seja um tema muito recorrente, não é? Já fiz alguns trabalhos em cima, mas cada trabalho é um trabalho. Então, quando eu recebi esse recado, já se bora fazer e tal, aí me veio logo uma pergunta: quem são os nossos inimigos? Porque a recomendação é: amai vossos inimigos. Aí eu disse sim, mas quem são os nossos inimigos? Veio essa primeira pergunta. Depois veio a segunda pergunta: qual a origem desses inimigos? De onde eles vieram? De onde eles surgiram? Por quê? Depois, no terceiro momento, eu fiz também um outro questionamento. Eu posso fazer alguma coisa para não ter inimigos? Eu posso evitar? E se não puder evitar? Vamos ver isso daqui a pouco no nosso bate-papo. Uma vez sabendo da existência deles, o que eu posso fazer para neutralizar, minimizar? E veio a última pergunta: o que é que o Evangelho nos traz? O que é que ele nos ensina? O que é que ele nos orienta para enfrentar, não é? Essa realidade, porque isso é fato, não é? Isso é fato. Então, eu pensei da gente... Oi? Oi, estou te ouvindo, porque eu estou limpando aqui que a Natália está dizendo que parecendo que minha imagem está borrada na câmera. Eu estou tentando limpar. Dá uma limpadinha. Então, eu pensei que a gente pudesse conversar
discutir, respondendo essa primeira pergunta. Então, eu passo a bola para você. Quem são os nossos inimigos? Quem são? Essa pergunta me faz lembrar um livro de Eva Pierrakos, que eu li há algum tempo. Eu li ainda na graduação de psicologia, que se chama Não Temas o Mal. E nesse livro, na verdade essa fala, Não Temas o Mal, é uma fala bíblica, né? É retirada do capítulo 31, versículo 6 do livro de Deuteronômio. E aí nesse livro de Eva Pierrakos, chamado Não Temas o Mal, ela vai mostrar, num olhar subjetivista, que o mal, na verdade, faz parte de todos nós. Por quê? Porque o mal é a ignorância. O mal é oriundo da ignorância. Quanto mais imperfeitos nós somos, quanto mais ignorantes do bem, mais nós, infelizmente, tomamos decisões levando em consideração apenas o nosso ego. E com isso a gente desrespeita o outro, não integra, não acolhe o outro. Então, com esse olhar de Eva Pierrakos, na verdade, os nossos grandes inimigos ainda estão, na verdade, dentro de nós. São nossas questões, nossas lacunas, nossas questões em aberto, nossas dificuldades pessoais. Na verdade, tem a ver conosco. O que a senhora acha disso? Você está certíssimo. É por essa linha. E aí, em cima do que você muito bem colocou, que está dentro de nós, aí eu tenho que perguntar, sim, e o que é que está dentro de nós? Que escolha foi essa, já que nós, né, vivemos, sobrevivemos e convivemos com o livre-arbítrio? Por que que está dentro de nós os nossos desafetos, os nossos inimigos? De que forma contraímos, atraímos esses desafetos, não é? De que forma atraímos? Por que que eles existem, né, na nossa vida? Quando eu digo nossa vida, não é essa agora presente, porque nós somos imortais. Então, desde quando eu atrair, eu contrair, né, essa inimizade, esse desafeto. Bem, nós estamos aqui encarnados, então quer dizer que reencarnamos, iremos reencarnar tantas vezes quanto sejam necessárias para o nosso aprimoramento, para que se cumpra a missão para a qual justifica a nossa própria existência como ser. Então, se temos que reencarnar várias vezes, ponto em que teve um aluno meu que eu disse assim, fez, em que curva, professor, eu derrapei? Em que curva eu derrapei? Pois é, em que curva eu derrapei? Ainda bem que hoje, aqui encarnados, não temos essa memória para saber onde, mas basta saber que em algum momento a gente deixou uma janela, né, uma fresta aberta, ou cultivamos, de alguma forma, uma semente não muito boa, que é a do desamor, que é a do desafeto, né? Então, nós temos os nossos desafetos encarnados ao nosso entorno, na família, no trabalho, na vizinhança, e temos também aqueles desencarnados. E por que que nós os temos? Porque em outras encarnações, nós contraímos, atraímos, através do nosso arbítrio, das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas decisões, esse desafeto. Ou nessa mesmo, né? Antes nós falamos, os desafetos podem estar aqui presentes, neste momento, sendo contraídos neste momento, não é? Atraídos. Ou eles já bem existentes de outras encarnações. E a gente não pode perder a oportunidade de, aqui encarnados, procurar fazer esse ajuste de contas.
Aí você me perguntaria, ou os amigos me perguntam, mas como é que eu vou saber o que foi que eu fiz, quando fiz? É simples. Não é uma receita, nem é mágica. Ame. Coloque-se não no lugar do outro, mas se sinta o outro. Isso me lembra até um poema de João Deodirei, não me lembro o sobrenome dele, que é sobre empatia. Ele diz assim, que não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro de outra vida, é ser ator em outro palco. É compreender, é não dizer para o outro, eu sei como você se sente. É quando a gente não diminui a dor do outro. É quando a gente desce no fundo do poço e fazer companhia a quem precisa. É não ser herói, é ser amigo, é saber abraçar a alma do outro. Eu acho lindo esse poema, né? Ele diz tanta coisa em tão breve Quando, quando palavras. a senhora fala da questão do inimigo, é uma coisa que desde muito cedo, desde minha infância mesmo, eu me lembro que eu sempre me perguntava por que Jesus falou para amar os inimigos. Não deveria ter dito assim, não tenha inimigos. Não é melhor não ter inimigo do que ter que amar o inimigo? Aí eu sempre Sim, ficava nessa atitude, né? E aí eu gosto muito de estudar a origem das palavras. Eu estudo etimologia para entender o contexto, para saber às vezes o que é que está sendo dito por trás das nossas palavras. E aí a palavra inimigo, ela tem uma origem curiosa. Na verdade, a palavra inimigo vem de inimicus em latim, que não é o que a gente chama de adversário. Inimigo, na sua origem, é mau amigo. Olha sim, que isso já dá uma diferença, né? muda. Mau amigo, né? É um mau amigo, um amigo que infelizmente deslizou, que infelizmente teve uma outra atitude. Mas em outras passagens também Jesus vai falar dos adversários. E se um adversário vier lhe obrigar a andar 1000 passos, andai ainda mais 1000, né? Se te contendar a sua capa, dai também um manto. Ou seja, ele fala assim de adversário, não é só mau amigo, é de adversário. Só que aí é que tá. Às vezes a gente não dá conta de desfazer a inimizade, mas o que, que Jesus fala sobre amar? Aí também é outra coisa da origem da palavra amar. Amai os vossos inimigos. Ele poderia ter usado na língua original dele, do aramaico, diversas formas, né? E na tradução para o grego também tinha diversas formas de se representar essa palavra amor. Mas os discípulos preferiram utilizar o agapô, que é um verbo em grego que se remete a uma sensação de amizade, a uma amorosidade muito mais de amizade. É como se fosse assim, como se ele estivesse dizendo: torne-se amigo dos seus inimigos. É mais ou menos essa a perspectiva que eu percebo. É diferente. A gente, quando pensa em amor, obviamente que não dá para a gente sentir o mesmo afeto que sente por uma mãe ou por um filho, por uma pessoa que torce pelo nosso mal. Não dá para a gente ter esse tipo de afeto. É Isso, difícil, né? A gente exato. pensar que vai ter o mesmo carinho, o mesmo afeto. Não, a questão é não guardar ódio, não alimentar raiva, não guardar rancor. É a gente conseguir não nutrir desejo de vingança, né? O que a senhora acha disso? É exatamente isso. Então, a gente passa para, então, entender o que é amar, né? Já que a gente sabe o que não é amar, né? Então, o que é, então, amar os nossos inimigos, né? Sim, será que é possível amar? Sim. Por que que é? Porque amar é perdoar, é não ter maus pensamentos, é não ter oculto na nossa mente, no nosso coração, desejos que não sejam positivos, que não sejam de amorosidade. É não se colocar como obstáculo.
a reconciliação com eles, não é? Porque muitas vezes, quando ocorre esse não amigo, essa não amizade, essa não amorosidade, em um momento se busca até essa reconciliação. Mas às vezes nós colocamos uma parede, quando deveríamos ser janelas. Então a gente não deve se opor à reconciliação. E isso nos remete a quê? Ao perdão. É preciso perdoar. É preciso compreender a fraqueza do outro na mesma proporção que nós necessitamos de sermos entendidos, aceitos e perdoados nas nossas fraquezas. Em algum momento, voluntário ou involuntariamente, certamente já magoamos alguém, já negamos algo de muito precioso a alguém, ignoramos alguém. Ou seja, uma série de palavras, atitudes ou pensamentos que criam, não é? Que nutre, que faz surgir ou que alimentam essa energia menor e que ela cresce, desenvolve-se ao ponto de se tornar sólida inimizade, que precisa ser dissolvida. Então, amar é desejar o bem e não o mal a esses desafetos. É experimentar júbilo, alegria, em vez de pesar, quando o bem acontece a essas pessoas. Ou seja, aquela inveja, poxa, ele conseguiu, não é? Poxa, isso podia ser comigo? Não sei como é que fulano faz tanta coisa errada, é uma pessoa que de tão maus pensamentos, olha só, não valoriza a mãe, é mau esposo, é mau colega, e olha só, foi premiado. A gente se sente infeliz com o sucesso dele. Mas ele é nosso desafeto, não é desafeto das outras pessoas. Uhum. Joana de Ângeles chega a dizer que isso é um indício de um espírito que está evoluindo, quando ele já consegue sentir alegria quando o bem alcança o outro. Aí é indício de que a gente conseguiu fazer uma vitória, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, tem lá claramente: amar os inimigos é uma vitória contra o orgulho e o egoísmo. Mas continue. Só interrompi para poder fazer esse comentário. É esse bate-papo mesmo. E mais adiante, também se pode dizer que amar é socorrer os inimigos. Olha que momento difícil. É seu desafeto, é seu inimigo, você não conseguiu ainda dissolver, não é? No seu coração, na sua mente, aquele desafeto. Se resolver com aquele desafeto. E eis que a vida coloca-o diante de nós em uma dificuldade, onde sair daquela dificuldade depende de quê e de quem? De Da nós. gente. Olha que Exatamente. oportunidade maravilhosa da gente resgatar, quem sabe, em razão de vidas passadas ou nessa, a existência desse desafio. Então, É retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Essa também é uma fala dos espíritos lá no capítulo 12, né? Retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Eu acho essa fala espetacular. exatamente. Então, é uma oportunidade que nós não devemos perder. Olha que oportunidade maravilhosa de você ajudar exatamente, porque você ajudar, amar, ser bom, ser carinhoso, ser tolerante, emprestar, servir aquelas pessoas a que você ama, isso é uma tarefa muito fácil, é prazeroso, mas que mérito tem? O que que isso nos acrescenta? Isso é o dever de casa. Isso é o dever de casa. Será que quando a gente está no alto da emoção, no ápice da circunstância, com sangue no olho, será que a gente pensa nisso ou a gente vai reativo e acaba fazendo bobagem? É bem comum isso, né? E a gente sabe que é, mas parece que escapole, não é? Parece que escapole, assim, fugiu do controle. Mas o fato de você ter consciência, ou seja,
Você, no início da fala, disse o seguinte, que não existe o mal, né? Ou se ele existe, faz parte do nosso contexto. Então, é você ter o seu cãozinho, animalzinho, bichinho, que sabe que morde. Morde. Ele te ama, você é o dono dele, e tá tudo bem. Mas você sabe que ele morde. Então, compete a gente saber lidar com ele, para que esse relacionamento seja sempre de amor, de respeito, de cumplicidade, de proteção, não é? Eu me Então, lembro de um capítulo do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, que descreve uma fala, um diálogo entre Jesus e Pedro, que na verdade o próprio Pedro, nas suas epístolas, reproduz essa fala. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o homem é mais ignorante do que mal. Eu achei essa fala tão incrível, tão maravilhosa. Assim, quando eu digo que a questão do mal é reflexivo, eu não estou querendo dizer que o mal não existe. Ele existe, mas ele existe em nós. Né? A gente, às vezes, projeta essa sombra no outro, vê no outro, e uma tentativa até de fugir desse reconhecimento. Isso aí é uma coisa, é importante a gente levar em consideração. A gente vê, tá lá, mas às vezes a gente não consegue ver em nós. E o grande convite é a gente sentir gratidão, isso é difícil, sentir gratidão a quem traz a prova, a quem traz a necessidade do aprendizado, a quem traz. Sentir gratidão para essas pessoas é bem difícil. Mas é o convite justamente porque é através disso que a gente cresce. Tem uma historinha que acho fabulosa, provavelmente a senhora conheça, de Chico Xavier, que ele tinha um cachorrinho, né? Um cachorrinho deficiente, não se sabe direito se foi porque foi atropelado ou se nasceu já deficiente, mas ele dava muito trabalho. E Chico chegava de madrugada do centro onde ele trabalhava, geralmente ele todos os dias chegava em casa de madrugada, e aí quando ele chegava ele tinha que limpar o quarto, porque o cachorro sujava tudo. Ele ganhava pouco no seu salário, né? E disse que todo mês ele tinha que tirar um valor específico para comprar um lençol, porque todo mês tinha que trocar, dada a sujeira que era que o cachorro fazia, porque o cachorro tinha incontinência, né? E aí com isso, Chico se demorava limpando e o cachorro ficou doente, muito doente. Chico pegou no colo, o cachorro faleceu ali no colo dele, ele sofreu, ficou muito triste. Depois de alguns meses, uma irmã de Chico disse: Olha, Chico, lembra daquele seu cachorrinho? Ele, como eu vou esquecer? Pois é, foi Fulana, aí falou o nome de uma pessoa muito querida de Chico, que disse assim: Fulana disse assim: Vou resolver o problema de Chico. Foi lá e deu veneno para o cachorro. Aí Chico, quando ouviu isso, ele não sentiu raiva dela, mas sentiu mágoa da situação, porque ele amava tanto aquele cachorrinho. Aí ele ficou muito triste com isso, e depois disso, Emmanuel comenta que nele tinha se construído uma sombra. Essa mágoa nele se construiu uma sombra que estava impedindo dos espíritos conseguirem utilizarem Chico para os trabalhos mediúnicos elevados, né? E aí Emmanuel falou: Chico, nós estamos percebendo que você não está bem. Existe uma sombra em você que está impedindo o trabalho mediúnico acontecer. Aí Emmanuel fala: pois então você precisa fazer uma coisa. Chico diz: então o que é que eu faço, Emmanuel? Não sei exatamente o que é que eu faço. Vamos lá, Chico. A pessoa que matou o cachorrinho, você vai procurar saber o que é que ela mais quer na vida e vai providenciar para ela. Mas, Emmanuel, eu sou o ofendido e eu que tenho que dar um presente para ela? Chico, essa receita não é minha. Não fui eu que inventei isso. Essa receita é de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra quando ele fala para agraciar aqueles que nos aborrecem? Pois bem, foi a receita dele. Aí Chico, com a contragosto, foi juntar o dinheirinho dele, que já era pouco. Descobriu que a mulher queria uma máquina de costurar. Cara,
Aí ele foi lá, pegou o ordenado dele, viu que não dava para pagar, teve que dividir em várias encarnações, porque era tão caro que foi dividido mesmo em várias encarnações. Aí nessa história, o que é que acontece? Ele chega na casa dela, quando ele dá o presente, a mulher dá um sorriso. E Emmanuel relata que dela sai uma luz que imediatamente inunda ele de luz e a sombra que estava nele se dissipa. Amar o inimigo é isso, né? É a possibilidade de desfazer essas sombras. Eu acho essa história espetacular para ilustrar, né? É uma virtude, né? Amar os inimigos é uma virtude, né? O amor ao próximo, na verdade, se constitui, né, o princípio da caridade, né? Amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, né? Uhum. E a gente, uma vez se apropriando dessa virtude, né, ela representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o orgulho e o egoísmo, né? Mas aí vem a pergunta, vem o questionamento. À luz do Evangelho, como nós podemos alcançar essa virtude? Aí vamos nos recorrer a Joana de Ângeles, não é? Onde é taxativo. Amai-vos e instruí-vos. Ou seja, precisamos amar, ter o sentimento da caridade, do perdão, da indulgência, né? Praticar a empatia. E o instruir é a gente estudar, é buscar. Primeiro conhecer a si próprio, quem sou eu, por que estou aqui, para onde vou, qual é a minha missão, não é? Começar a se conhecer para melhor entender a sua missão aqui. Se instruir, ter boas leituras, bons hábitos, né? Tanto no plano das leituras do espiritual, como também no plano material, porque precisamos cuidar do nosso corpo para poder dar prosseguimento ao trabalho que aqui, né, viemos fazer, que nos foi confiado. Então, eu vou passar a bola para você, para que, com certeza, já faiscou aí um monte de lembranças de alguns caminhos. Isso não é receita, né? Vale dizer aos nossos amigos, companheiros que estão aí nos ouvindo, participando desse nosso bate-papo, que isso não é uma receita, né? Aqui a gente tomando emprestado as palavras, né, do Chico, não é receita nossa, não. Não é receita. Não é mérito, não. Não é de Jaciara, né? Estava escrito. A gente está aqui só pegando a carona, né? Mas como alcançar essa virtude de amar, não é? Exatamente os nossos desafetos. Isso. Tem uma frase da doutrina e também do ramo da psicologia, não é? Onde nos ensina, né, algumas técnicas, algumas formas, algumas práticas da gente começar aí, né, quebrando essas arestas, descobrindo novos caminhos, novas possibilidades. tomando gosto, sentindo o perfume do caminho, que é esses passos, esses avanços, né, rumo a gente se melhorar e contribuir para a melhora do outro também, porque essa é a missão, não é, Danilo? Exatamente, não é só a gente, né? Tem que pensar na coletividade. Tem uma frase que eu acho fabulosa, que para a gente refletir com relação a essa questão do amor inimigo. É uma frase que diz assim: não se torne aquilo que lhe feriu. Eu acho essa fala espetacular. Ressoa um pouquinho com o que eu estava falando na minha live de ontem sobre as ordens do amor, de Bert Hellinger, quando ele fala da questão da identificação. Às vezes, quando a gente é ferido por alguém, a gente, sem perceber, se identifica com esse alguém e passa a atuar como esse alguém. E aí não houve aprendizado, né? Na verdade, houve reverberação e a gente está numa atitude de vingança, numa atitude em que o ego está sendo levado aos últimos
as últimas consequências e não está fazendo nenhum progresso. Na verdade, só está fazendo um trabalho reflexivo. Joana de Ângelo diz o quê? É a pessoa reativa. Em vez da pessoa agir, ela reage. Tem até uma outra historinha, eu gosto muito de historinha, viu, tia? Tem outra historinha que é de Dona Maria Modesto Cravo, que ilustra bem isso, né? Ela era uma senhora já, mas uma senhora da sociedade, uma senhora da elite da cidade do interior do estado de São Paulo, onde ela morava, no, em meados do século XX. E ela ficou doente e ninguém sabia o que ela tinha. Ela tinha ido em especialistas da capital, especialistas de outras cidades, ela foi em vários profissionais e nenhum médico sabia o que ela tinha. Aí, em determinado momento, a moça que trabalhava na casa dela, a empregada doméstica, sugeriu que ela procurasse o centro espírita. Ela ficou receosa, mas ela se viu com as mãos atadas e acabou indo. Né? Ela, que era de uma outra religião, se viu impelida a buscar ajuda, já que o problema de saúde dela era grave e não tinha resolutividade. Quando ela chegou na casa espírita, ela descobriu que ela tinha um problema espiritual, ela tratou o problema espiritual e ficou bem, e resolveu se engajar na casa espírita, estudou, né, fez os grupos de estudo, se dedicou verdadeiramente à doutrina, ao movimento, e aí, com isso, algumas pessoas começaram a se afastar dela. E as pessoas se afastavam por quê? Porque tinha um preconceito com a doutrina espírita. E aí ela perdeu uma grande amiga, perdeu porque a amiga se afastou, que era a vizinha de porta dela. No dia do aniversário dela, ela recebeu um presente na porta de casa que era da vizinha. Ela olhou aquilo e disse: meu Deus, deve ser a tão esperada reconciliação que eu tanto queria. Que ela abriu aquela caixa lindíssima, ornada, uma coisa muito bonita mesmo, muito caprichosa. Ela abriu aquela caixa, viu dentro um vaso de porcelana inglesa. Lindíssimo vaso, espetacular. Aí ela abriu o vaso, ela tomou um susto. Dentro do vaso havia nada mais, nada menos do que fezes. Ela ficou muito triste com isso. Mas aí, pouco tempo depois, era o aniversário da vizinha. Ela foi no dia do aniversário da vizinha e ofereceu um buquê de rosas chilenas. Lindas, aveludadas, grandes, bem rubras, enormes. E um cartãozinho. Um cartãozinho que dizia assim: muito obrigado pelo presente que você me deu no meu aniversário. Com ele, pude adubar minhas roseiras. E agora lhe ofereço o produto disso. Aí é que tá, ela conseguiu transmutar. Porque eu, sendo Danilo, na minha dificuldade, na minha inferioridade, eu colocaria um PS. Cada um dá o que tem de melhor no coração. Mas ela, não. Ela, na verdade, nos deu uma lição do que é conseguir transmutar uma circunstância negativa em uma oportunidade. Isso foi tão impactante para a vizinha que ela terminou frequentando a casa espírita também, junto com Dona Maria Modesto Cravo, e se tornou espírita. Né? Então, sem dúvida alguma, uma outra visão. Né? Em vez da gente reagir, a gente agir. Existe um provérbio irlandês que ilustra de forma clara isso tudo, que é o quê? Ame-me quando eu menos merecer, porque é aí que eu mais preciso. Olha que fala importante para a gente se colocar diante de uma situação, né? E aí a senhora falou da questão das sugestões que a psicologia podem dar, me vem à mente de forma bem imediata a comunicação não violenta, né, de Dr. Marshall Rosenberg, um psicólogo que foi aluno de Carl Rogers, Carl Rogers é um psicólogo que inspira muito o meu trabalho. Né? E Rosenberg ele tem um mérito incrível que é trazer ao mundo técnicas de comunicação não violenta que vão fazer exatamente esse trabalho de reduzir as inimizades. Né? Ele identifica padrões de comportamento, padrões de comunicação que são produtores de situações sem violência. Ele se inspira muito no ahimsa. O que é o ahimsa? É uma fala de Gandhi, ahimsa em hindi,
que é a língua lá da Índia, o idioma que Gandhi falava, significa literalmente não violência. Ele vai dizer o quê? Que nas nossas relações existe muita violência invisível. Nas nossas falas, nos nossos posicionamentos, existe muita violência. E aí ele identifica 4 passos para você. 4 passos não, não são passos. São, na verdade, conteúdos. 4 conteúdos para você melhorar as relações através da comunicação. Princípios basilares para que se entenda. Isso. É que eu não gosto disso de passos, porque fica parecendo receitinha de bolo, né? De receita, acho que não, não dá, né? Isso tem que se descobrir, sentir e contribuir, porque isso é muito dinâmico. Nada está pronto, nada está acabado. A gente tem que receber isso, processar e devolver com os acréscimos, não é, que a gente vai conseguir produzir. Toda vez que a gente internaliza alguma coisa, a gente acrescenta algo e devolve, espalha. Isso. Está certíssimo, Danilo. Então, quais são os quatro elementos constitutivos de uma comunicação não violenta? E ele diz assim, que primeiro a gente precisa de uma observação sem julgamento. É quando a gente consegue observar o que está acontecendo de fato, sem que a gente julgue, sem que a gente rotule, sem que a gente coloque um juízo de valor, porque senão o outro vai receber isso como uma crítica. Se você puder fazer um parêntese, eu acrescentaria neste ponto aí, quando a gente não consegue, né, já se instala, já se dá início a uma possível inimizade. Sim, com certeza. Quem é que gosta de ser criticado? Criticado, não é? Então, muitas vezes, as pessoas nem terminam de ouvir o que o outro tem a dizer. Às vezes, você falou das várias formas de como isso se manifesta. Às vezes as pessoas não dizem nada, basta um olhar ou uma postura. Já é o suficiente para que o outro possa fazer uma leitura equivocada ou não, mas daquilo que está posto, aquilo que está sendo visto, aquilo que está sendo falado, não é? Então, vou fechando parênteses e dizer, orai e vigiai. Esteja sempre atento para que isso não comece, não cresça, já nesse primeiro passo, nesse primeiro momento, vamos dizer assim. Que é o não julgueis, né? Isso. É orar e vigiar para não julgar, exatamente. Observe sem julgamento. É o quê? Você conseguir perceber o que está acontecendo ali. Exemplo, vamos lá. Em vez de dizer assim, você foi estúpido, não, você pode colocar de uma forma nítida assim, o que você fez não pareceu inteligente para mim. Olha como a gente já se coloca, é uma autoimplicação. É para mim. Né? É para mim, a questão tem a ver com uma situação minha. Aí o que a gente vai? A gente vai perceber o que é que a gente sente diante daquilo. Como é que a gente sente? Né? Você identifica quais são seus sentimentos. É o segundo elemento constitutivo, né? O foco no seu sentimento. Você vai identificar o que você está sentindo, né? Em relação ao que você está observando. E você vai nomear, você vai dizer, eu me sinto frustrado. E pode ser frustração, pode ser raiva, pode ser alegria, pode ser tristeza, etc. Né? Você vai dizer o que você está sentindo. Isso faz com que você perceba o quê? Que expressar o que você está sentindo ajuda a resolver o conflito. Aí você vai dizer, por exemplo, em vez de dizer, você fez uma idiotice, não, eu vou falar o quê? O que você fez não me pareceu muito inteligente para o que você poderia ter feito, e isso me deixou frustrado. Olha como eu estou me implicando nesse processo. Para mim, é o modo como eu percebo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é que isso me trouxe um sentimento, ou seja, eu observo primeiro, depois eu foco no meu sentimento. O que é que eu sinto quando eu observo isso? Aí o terceiro elemento constitutivo é um desdobramento disso, é quando você vai o quê? Informar.
qual é a necessidade que está ali. Você vai identificar uma necessidade daquele comportamento. Sim. Como é que é isso? Você vai identificar a sua necessidade, os seus valores, os seus desejos, as suas demandas, de forma conectada com o seu sentimento. E aí você vai dizer o quê? Por exemplo, que você está com necessidade de apoio, que você está com necessidade de paz, ou de alimentação, por exemplo. Por quê? Porque a gente briga muitas vezes por fome, né? Nossa Sim. ignorância, nosso analfabetismo emocional faz com que a gente muitas vezes tenha dificuldade de identificar o que está sentindo. E aí quando você nomeia, você entende qual é a necessidade que está sendo expressa ali. Sim. Existe uma necessidade. Isso é importante. Isso é o foco mais importante desses 4 elementos constitutivos. Qual é a necessidade? Porque por trás de toda briga, na visão de Rosenberg, existe uma necessidade não atendida. É uma carência, não é? Exato, exatamente. Então, no caso, assim, por exemplo, o que você fez, em vez de dizer que foi uma idiotice, o que você fez não me pareceu muito inteligente para o que você poderia ter feito. Isso me deixou frustrado e eu percebi que eu sinto necessidade de apoio. Aí eu não precisei falar, porque você não me deu apoio. Eu não estou fazendo uma acusação. Eu não estou fazendo uma cobrança. Eu estou dizendo que eu sinto necessidade de apoio. Certo. Aí nesse Mesmo momento, só sim, parênteses, diga. porque, Danilo, quando nós nos colocamos assim diante da atitude do outro, a gente assume um papel de donos da verdade, de perfeitos. Né? Então, eu achei bastante interessante quando você pontuou. Para mim, mesmo porque isso é fato, talvez aquilo que foi dito ou feito, se direcionado para outra pessoa, não iria provocar esse efeito que causou em nós. Então, isso é fato. Né? Então, quando a gente se coloca, para mim, eu me sinto, no meu entender, eu acredito, você não está sendo dono das verdades, e sim da sua verdade. Né? Você está relativizando para a sua situação. Você se coloca numa posição humilde, receptivo perante o Uhum. outro. Né? E quando a gente assume isso, essa postura, não é? O outro parece que recebe novo alento, ele se processa nele, né? Começa a se processar no outro já uma mudança de calma, de repensar, de mudar às vezes o tom, não é? Achei Faz, maravilhosa essa sua consideração. Perfeito. faz todo sentido, né? Aí a gente vê o quê? Que é o que brincam na minha área, que é o acróstico OSNI. OSNI é o que Rosenberg propõe. OSNI é O de observação, S de sentimento, o N de necessidade e o I é de informe. Você vai informar o seu pedido de forma clara. Né? É o momento em que você vai, depois de ter identificado, observado o que você está sentindo, depois de você ter percebido, né, a situação de forma distanciada, de forma imparcial, depois de você ter percebido qual é a necessidade encoberta naquilo, depois de você ter feito tudo isso, aí você vai informar um pedido. Você vai falar o quê? Você vai dizer qual é a sua necessidade, qual é o seu sentimento. Você tem que ser um pedido claro. Um exemplo. Observo que não nos comunicamos há alguns dias. Fico frustrado, pois sinto necessidade de apoio. Você aceitaria conversar comigo agora? É um exemplo, né, para a gente perceber de que isso é um padrão de comunicação não violenta. Em vez de dizer assim, ah, você não quer saber de mim, ah, Sem as você isso, você aquilo. Essa cobranças. atitude de cobrança traz uma atitude de violência. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, pessoal que está chegando aí. Sejam bem-vindos. É interessante porque a gente muitas vezes não percebe a violência invisível nas nossas falas.
a gente não consegue perceber, a gente não consegue, a gente faz o quê? A gente classifica pessoas, julga pessoas, né? E isso com certeza estimula violências quando a gente categoriza, diagnostica, isso faz com que a gente faça comparações, isso tudo é uma forma de julgamento. E aí é que é o problema. Isso gera uma sensação de inimizade, isso gera uma sensação de dificuldade. A gente precisa aprender a assumir responsabilidades. A gente precisa perceber que o que o outro faz pode até ser estímulo para os nossos sentimentos, mas jamais a causa. Porque a causa dos nossos sentimentos são sempre as nossas necessidades. Perceba que o que eu estou falando aqui, essa proposta de comunicação não violenta, é uma espécie de meditação dentro da comunicação. É uma espécie de mindfulness, que a gente agora está na moda falar de mindfulness, né? Que é essa atenção plena, de estar atento, lavando o prato atento, na fila do banco atento, tomando banho atento, respirando, fazendo meditação de forma clara. Não. Pois é, e aí quando a gente está no diálogo, a gente também está atento, também está tendo a oportunidade de meditar dentro da comunicação. Assim, é interessante que CNV, que é a comunicação não verbal, não é uma ferramenta, é um estilo de vida. Sim, sim. Né? É um colocar-se na vida, é uma atitude. Com certeza. Né? E isso faz toda a diferença. Sim, sim. Aí a gente volta um pouquinho, né, para os ensinamentos, o Evangelho, onde o grande mestre, o nosso Pai Maior, ele não nos julga, ele não nos cobra, ele não nos censura. Ele não faz isso. Ele trata aqueles que praticam o bem de igual forma àqueles que não faz. Todos os dias, ele permite que amanheça o sol e que brilhe e que aqueça a todos. Ele não faz distinção entre seus filhos. Então, é um bom exemplo, é uma diretriz que nós devíamos não perder o foco. Porque eu percebi... Nosso pai... Não, diga. O nosso Pai Maior, ele não faz essa distinção. Ele ama com igualdade. Ele vai, eu vou proteger Danilo, porque Danilo é do bem. Ele protege Danilo, que é do bem, e até bem mais quem não é. Lembra-se do filho pródigo? É aquele, o errante, o rebelde, o desobediente, o que fugiu, o que... Esse é quem mais precisa ser amado, compreendido, por quê, não é? Ser abraçado. Então, nós não podemos assumir este papel de algozes, de justiceiros, de juízes da alma humana, dos nossos semelhantes. Porque se assim a gente se coloca, estamos sendo iguais aos que nós estamos censurando. E que mérito tem nisso? Somos perfeitos? Não, estamos na mesma caminhada. Né? Estamos na mesma caminhada. Estamos com o mesmo material, vamos dizer assim, de os instrumentos, os meios iguais a todas as pessoas. Aqui, o legado que nos foi deixado, não é? Ou seja, temos o Evangelho, temos toda a vasta, não é, literatura, não somente dentro da doutrina espírita, mas também de outros segmentos, porque o bonito, o belo, o positivo, o que nos alimenta, está semeado, plantado, vicejante em todo o universo, em todas as galáxias. Não tem rótulo, né? Não tem rótulo. Então, está aí ao alcance de todos, nos foi dado isso, não é? Então, nós não temos que nos sentir diferenciados e colocar barreiras no nosso relacionamento com as demais pessoas, mesmo que estas pessoas sejam aqueles desafetos temporários, sejam aqueles inimigos temporários, porque vai passar.
porque faz parte do nosso dever de casa encarnatório ir dissolvendo esses nódulos. E essa comunicação não violenta, ela vem agregar, ela vem nos ensinar. Não é uma questão de opção, não é isso que eu estou dizendo. Então eu não preciso necessariamente estudar a doutrina espírita, ser um religioso. Não, não é isso. Tudo se completa, tudo se completa. Não é? E nós temos o livre-arbítrio, o discernimento para entender isso. Às vezes, tem pedras no caminho, a sua caminhada é mais longa do que a minha, ou vice-versa, mas estamos todos indo na mesma direção. E aí, não é conselho, é uma questão de lógica. Quanto mais nos afinarmos na caminhada, mais rapidamente a gente alcança aquilo que todos nós desejamos. Paz, saúde, perfeição, porque este é o nosso caminho, não é? Então, Estamos fadados à glória estelar, como diz Joana de Ângeles. E por que não, né? E por que não, né, Danilo? Pois é, meu querido, foi só um parêntesezinho, né? Porque você diz coisas pitorescas, maravilhosas, e aí a cabecinha da gente fervilha. Rosenberg tem uma frase que eu acho fabulosa e tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Ele diz o quê? Que quando nós entendermos as nossas necessidades e as dos outros, não teremos inimigos. Olha que fala, hein? Quando entendermos as nossas necessidades e as dos outros, não teremos inimigos. Porque a gente passa a ter uma outra atitude. A gente passa a ter uma atitude de escuta. Uma atitude, inclusive, de autoescuta. Né? É importantíssimo a gente colocar que ninguém vai conseguir verdadeiramente escutar o outro se não estiver também se escutando. Então, é uma atitude de autoescuta também aí colocada, né? É uma atenção plena, uma situação que ele fala assim, é preciso sair do paradigma da dominância. Que é a dominância? É quando você se julga o outro, você está se colocando por cima. Está dizendo que existe um certo e um errado. Ele fala também do sistema da dicotomia. Certo, errado, bom, mal. Esse sistema faz o quê? Com que você julgue de cima. E aí quem não for parecido com você, logo é errado. E por isso deve ser punido aí a violência. Novamente a violência se manifestando através dessa punição. Então é preciso tomar muito cuidado, porque é tentador demais a gente querer punir os outros, colocar, né, o outro ou em nós, né? Ou isso também ele fala, né? Em nós mesmos, na culpa e vergonha. E ele diz que isso é um ato de violência invisível. É preciso estar atento para perceber isso. Porque, para além dessas ideias de certo ou errado, existe um campo. E, como diz o poeta Rumi, poeta sufi do século XIII, o poeta persa, né, que eu admiro muito os textos dele, fala assim, para além do certo e errado existe um campo, e lá nós nos encontraremos. Ou seja, quando a gente consegue transcender essas dicotomias, a gente se propõe a encontrar o outro, realmente, a deixar de julgar e ver realmente o outro como é. Isso faz toda a diferença. A gente já está no finzinho, né? Vamos fazer nossas considerações finais. Que maravilha poder partilhar esse tempinho com a senhora, foi muito bom. Com você, Danilo, com você. Viu? Com você. Perfeito. Eu te concedo essa intimidade, porque você mora tão no meu coração, né? Você é mais do que um amigo, você é um filho, você é um companheiro. Aí é assim, encontro com outras vidas. Eu sou apaixonada pelas paixões da minha filha, sou apaixonada pelas paixões dos meus priminhos. Viu, Danilo? Mas enquanto você falava aí... Maravilha. Outro estalo que é muito comum, né? Porque eu me sinto assim bem à vontade de trazer comentários desse tipo, porque são coisas que a gente vivencia a todo momento. Essa atitude, temos 30 segundos. Essa obediência de amar os vossos inimigos, aos olhos de muitos, parece ser tolice.
E muitos se envergonham disso. Não. Você sabe que o outro, em tese, vamos lá, não mereceria aquilo, mas eu vou amar, sim. Obrigadão, viu, gente?